Nós, de facto, as mulheres, quase que temos direito a mais casos ou mais números de vezes doenças incidirem sobre nós do que os homens. É assim, mas também temos outras coisas muito boas. Mas hoje vamos falar precisamente daquelas doenças que afetam mais o sexo feminino. Vamos começar por conhecer a história da Rosa Lima. Rosa Lima casou aos 18. O primeiro filho nasceu pouco tempo depois da união. Os restantes 4 foram chegando de 2 em 2 anos. Aos 29 foi-lhe diagnosticada uma infecção nos ovários. As dores eram tão fortes que acabou por procurar um médico que a aconselhou a ser operada. Na altura ele disse-me que, uma vez que já tinha 5 filhos, eu ainda queria ter mais filhos. Eu disse-lhe que não. Aproveitei e fiz laqueação de trompa. Alguns dias depois da cirurgia, Rosa já estava recuperada. A infecção tinha sido vencida, mas ao contrário do que imaginara, os problemas não tinham acabado. 13 dias após a operação, ia andar na rua muito bem, comecei a ter dores na perna. Foi horrível. Fiquei com a perna toda vermelha, toda roxa. Comecei a não conseguir andar. Rosa sofreu entupimento das veias provocado pelas varizes. Os médicos chamaram-lhe tromboflebite e informaram-na de que qualquer esforço podia ser fatal. Fiquei muito assustada, entrei em pânico porque tinha os filhos pequenos e pensava assim, pronto, já não tenho mãe, tenho os filhos pequenos, já não tenho mãe, não tenho ninguém para me apoiar e se eu fico sem andar... Mas pouco a pouco a perna foi recuperando e depois de 3 semanas no hospital, Rosa estava pronta para voltar a casa, só que a meio do caminho a perna voltou a paralisar. É uma dor muito incomodativa, uma dor que a pessoa não tem posição nenhuma para estar. É um membro que está, por exemplo, nós adormecemos uma perna, ficamos com uma sensação muito desagradável, parece que ficamos sem força na perna. Portanto, a nossa perna está dormente, não tem circulação. Um mês depois pediu alta, afinal os filhos precisavam dela. Durante os 5 anos seguintes viveu descansada, até que foi a vez do braço inchar e paralisar. Era a terceira tromboflebite e Rosa já não entrou em pânico. Mentalizei-me, isto vai passar, vai recuperar um bocadinho, posso ter dores de vez em quando, mas pronto. E foi assim, enfrentei de maneira diferente da primeira. Foi-lhe diagnosticada doença venosa provocada pelas 4 gravidezes seguidas. Não havia volta a dar. Rosa tinha que mentalizar-se que a vida não voltaria a ser a mesma. Em Portugal, 2 milhões de mulheres em idade adulta sofrem precisamente desta doença, a doença venosa. À primeira vista pode parecer um problema estético, umas veias muito azuladas e dilatadas nas pernas, mas é muito mais do que isso e implica também graves limitações à vida de um adulto. Vamos então ver que limitações são essas. Rosa é uma mulher ativa, tem 60 anos, mas custa-lhe estar parada. Só quando a perna lhe dói é que se lembra que sofre de doença venosa. Se fizer um bocadinho mais de esforço, sentir a perna muito cansada e limita-me muitas vezes no calçado. Se tiver frio não posso ir muito para o pé da lareira porque a perna começa logo a inchar e a doer muito, assim como acontece com o sol, com o calor. Vê-se obrigada a fazer todo o tipo de exercícios para aliviar o inchaço na perna, até porque as varizes começam agora a transformar-se em grandes caroços. A perna quer andar e não posso e não tenho posição para estar. Estou sentada, tenho que estar sempre a movimentar a perna porque a perna está-me sempre a doer. Tenho que estar sempre em movimento. Rosa aguarda condições para marcar a cirurgia que lhe poderá resolver o problema. Para já, vive para a neta e não tem tempo para si própria. Até aqui, antes de ter a miúda, não me preocupava muito. Mas agora gostava de ampará-la porque ela tem só 8 anitos. E é só comigo que ela se vê, nem mãe, nem pai, portanto é comigo. A Rosa está aqui connosco. Olá, Rosa. Tem um sorriso lindo, deixe-me começar por dizer isso. Tem sim. Tem ali na sua neta uma grande companhia, não é? Dá-lhe força. Dá. Está-se a emocionar já, Rosa. Rosa, conte-nos tudo. O que sentiu quando soube que tinha esta doença? Tive medo porque a sensação de ouvir tem uma trombose foi assim um bocado um choque grande, porque uma trombose a pessoa fica paralisada, não consegue andar. Depois, quando eu entrei em pânico, o professor Henrique Miguel diz-me assim:
É uma trombose, mas é nas veias, portanto, é uma tromboflebite. E a médica assistente disse-me, não se assuste, porque eu já tive também nos braços e já estou recuperada. E aí é que eu fiquei, quer dizer, mais aliviada, mas na expectativa de ver o desenrolar da situação. Já tinha conhecimento de alguém próximo com este tipo de problema? Não. Não, portanto foi tudo uma novidade. Foi uma novidade para mim. Há quanto tempo foi tudo isto? Portanto, quando descobriu tudo isto, portanto, começando do início, que é mais fácil, depois das suas gravidezes, não é verdade? Das gravidezes é que... Levava a sua vida normal? Sim. Até que começou a sentir um cansaço, não foi? Quais foram os seus primeiros sintomas? Dores na perna, cansaço, mal-estar, e até que um dia, 13 dias após a operação, quando eu fui operada à 1h30 da manhã, o médico que me ia operar, nasceu-lhe um filho e atrasou a minha operação. E quando me operou já era 1h30 da manhã. E às 7h30 da manhã eu já estava a sair da cama, pus o rabinho para o ar e saí da cama e fui à casa de banho. E o médico, quando me acontece isto ao fim de 13 dias, admirou-se e disse: uma senhora que ao fim de umas horas da operada sai da cama e faz movimentos, isto não era para acontecer. Porque quando as pessoas estão mais quietas, se acomodam mais na cama, é mais frequente isso acontecer. Portanto, nunca se deixou vencer, não é? Queria sempre lutar contra isto, queria ter a sua vida normal outra vez. Sim. Ainda hoje, quer dizer, tenho dias que estou assim um bocado aflita, agora estou nessa fase que tenho muitas dores mesmo, tenho que andar a pôr gel para aliviar as dores, porque tenho mesmo muitas dores. E a fazer, portanto, a deitar-me no chão e a pôr a perna no ar, que é a única maneira dela desinflamar assim mais rápido e de aliviar mais um bocado. Mas gosto de fazer, faço todo tipo de serviço. Acho que em casa. Ainda bem. Cultivo o quintal, ando com a moto enxada, ando com o carro a cortar a relva, ando com a outra máquina às costas. Quando me canso, quando a perna está assim um bocado, pego na água fria, começa a meter a água, alivia mais um bocado. É uma mulher cheia de garra, Rosa. Cozo o pão, vou à lenha para o pão, faço. Não trouxe nenhum pãozinho para nós, não? Deve ser ótimo. Mas tive um médico naturista indiano que eu ia lá, e tenho lá uma amiga que é secretária, quando lhe levei ele diz que eu estou errada na profissão. Rosa, e vou dançar. Vai! Não para, nada para, é isso. Aos fins de semana a Rosa vem de Leiria para Lisboa dançar. Abanar o capacete, não é laranca. Fazer exercício também é muito importante, não é verdade? Exatamente. Rosa, mas o seu caso foi diferente, as suas varizes não eram... Eram internas. Exatamente, nunca tive não eram nada visíveis. externo. Não se viam. Portanto, nem desconfiavam, não é? Na altura da gravidez, sim. Isso apareciam nas pernas e à volta da vagina. Mas para isso também já estamos mais preparadas. Sim. Já estamos avisadas que isso poderá ocorrer. Sim. Depois passavam as gravidezes e mantinham-se... Bem, mas eu não estava assim muito avisada. Não? Não. Porque o meu filho mais velho tem 41 anos. Está ótimo, Rosa! E o meu neto mais velho tem 20 anos. Tem uma grande família, então, que a apoia muito. Passamos, então. E então, nessa altura, eu nem sequer... portanto, nós não tínhamos... Eu não tive, nessa altura, os meus pais... Não tínhamos educação sexual como hoje tem nas escolas e tem em casa. Eu na altura não. Era muito, não lia porque estávamos no campo, tínhamos coisas para tratar, para além da escola, era campo. Como eu costumo dizer, tirei a carta de pesados com 6 anos ou 7 a conduzir a vaca. Maneira que... Passou toda a sua infância no campo? Passei. Não foi só no campo. Tive empregada de recados de farmácia, que era de uma das irmãs do professor Vissaia Barreto, que era o meu pai e a minha mãe trabalhavam lá em casa. Tive numa tipografia, tive numa fábrica de lanifícios. Só que na fábrica de lanifícios, com os pesos das peças, descaiu-me um rim. Rosa, sério? Ainda hoje tenho o rim mais... Caiu, pronto, descaiu. Mas tudo está a funcionar? Sim. A funcionar a perder pedras.
De maneira que foi assim um bocado, que eu dizia, não havia aquela informação, aquela educação, eu não tive essa educação a nível sexual, a nível dessas, portanto não havia. Tanto que quando eu estava grávida da terceira gravidez, que eram 2 gêmeos, tive a infelicidade da minha mãe aparecer morta na cama de manhã, o meu pai chamou-me e eu com o desgosto, portanto, não abortei, mas tive sinais de parto na altura e eu andava no médico, portanto havia o médico que era o subdelegado de saúde, que era particular, e havia o médico da Caixa. Eu andava no médico, no subdelegado de saúde, que era o particular, e eu dizia-lhe que tinha 2 bebés e ele dizia-me que era 1, eu dizia que era 2 e levava a minha avante, e quando a minha mãe faleceu, na altura que tive o sinal de parto, estava com 6 meses de gravidez e um dos gêmeos virou-se. E então eu tinha uma cabeça, notava uma cabeça em baixo, outra em cima, uns pés em baixo, outros em cima, mas o médico mesmo assim dizia-me que era 1. Na altura não se faziam ecografias, não é? Não. Claro. Eu é que sentia, claro. Tanto que depois, portanto, minha mãe morreu a 30 de novembro e os bebés nasceram a 17 de janeiro. E o primeiro nasceu, foi uma tia minha que foi a parteira, porque um médico estava para a caça, o outro estava para Lisboa. Não havia médico. E o segundo foi a parteira e quando ela chegou ao pé de mim disse-me que eu tinha uma placenta grande. E eu disse, não, eu tenho 2 bebés. Eu sempre disse ao doutor que tinha 2. E ela ficou assim, então e se for? Eu digo assim, não é se for, é que é. E o bebé nasceu de rabo, portanto não se chegou a virar. Mais complicado foi, mais complicado. Não? E passados 3 semanas fui internada com eles na Bissaia Barreto, só que apanharam uma hepatite infecciosa, uma pneumonia e uma pleuresia, e em 3 semanas morreram os 2. Oh Rosa, já passou por muito? Já. Mas está aí cheia de força, cheia de garra. Então deram-me uma garota para criar e eu tenho que a criar. Acho muito bem. Quer sentir a força aqui destas pessoas no público. Não. Uma salva de palmas para a Rosa, que é uma mulher de armas. Obrigada. Além de ser muito bonita, Rosa. Ela tem 8 anos. Sabe que ela fez um desenho. Diga. Fez um desenho aos seus colegas que me foram entrevistar. A sério? Fez o desenho, fez o pano preto, comigo sentada, fez a sua colega a escrever no sofá e fez o cameraman. E foi-lhes dar, mas fez aquilo no estande. E quando chegou ao pé deles lhes deu e ficaram muito admirados com o desenho dela, que ela desenha muito bem. Uau, um beijinho também para é ela, das então. melhores lá no colégio. Babada, estou a ver, não é? Sou. Claro que sim, claro que é. Atenção, muita atenção aí para casa. Tenho muito dinheiro para oferecer. Com 75 mil euros, o que é que faria? Participe, 1760, 300, 700. Há muito dinheiro em jogo. O jogo é muito fácil, é coisa fácil de jogar. Tem a minha ajuda. Portanto, insista, 760, 300, 700. É pensar positivo, não é? Não nos podemos deixar abalar por coisas mais tristes. Continuar em frente, sempre com muita força e com muita energia. Vou abordar o Dr. Serra Brandão. Muito boa tarde, Dr. Serra Brandão, que é cirurgião vascular, precisamente sobre este tema. É uma doença, a doença venosa, é uma doença que afeta muitas pessoas, praticamente 1/3 da população portuguesa, não é verdade? Exato, aliás, você começou por dizer que 2 milhões de mulheres sofrem de doença venosa em Portugal. E 1/3 dos europeus, nós estamos na zona euro e, portanto, tínhamos de estar com eles. 1/3 dos europeus sofrem de doença venosa. E, obviamente, que as mulheres têm mais propensão a esta doença, pela história. Por muitas razões, mas inclusive pela história que ouvimos, têm mais propensão a ter esta doença que os homens. Lá para casa, a doença venosa, estamos a falar das típicas varizes, que podem, dar consequências gravíssimas, não é? Como mesmo uma incapacidade. Explique-nos então, e lá para casa, o que são as varizes. Pois, a doença venosa é uma doença insidiosa, uma doença que engloba várias fases. E uma das fases são as varizes. Ela começa, como a senhora acabou de dizer, para além daquele rosário de, como dizia a Amália Rodrigues, aquele rosário de doenças todas que ela teve, começou com uma dor, com peso, com cansaço nas pernas. Esses são os sintomas, não é? E a pouco começa com uma sintomatologia e a pouco a doença vai se desenvolvendo, que passa por uma fase que são as varizes. E a partir daí vai-se desenvolvendo e começa com este problema, com as flebotromboses, com as úlceras de perna, etc. Aqui no caso... É uma fase intermédia de uma doença que pode levar uma vida inteira.
Aqui no caso da Rosa, a Rosa percebeu-se logo de alguns sintomas. Para quem está lá em casa, diga-nos então quais são os sinais de alerta. Os sinais de alerta de uma doença venosa é a sensação de peso, de cansaço, um ligeiro edema, portanto um inchaço ao fim do dia, comichão nas pernas, queimbras noturnas e depois, enfim, todo um conjunto de situações, nomeadamente a hereditariedade também é muito importante. Se tivermos varizes na família, sim, obviamente temos que redobrar os nossos cuidados e a nossa atenção. A Rosa tinha isso? Não tivermos ninguém com varizes na família. Mãe. A Rosa tinha a mãe. Mas a minha mãe tinha as varizes, pareciam ovos cozidos, assim, meios ovos, assim, nas pernas todas, era horrível. As minhas sempre escondidas, mas a minha mãe era. Minha mãe teve 13 filhos. 13 filhos? Então vem, quase que a sua força, quase que é hereditária, não? Quase que vem da sua mãe, a sua coragem e todos os sacrifícios que fez, Rosa. Dr. Serra Brandão, infelizmente, nem todas as pessoas que sofrem deste problema o sabem, não é? Muitas vezes não têm noção que o têm. Sim, é uma doença complexa, porque inclusivamente há situações em que a doença evolui sem qualquer sintomatologia. O mais normal é começar-se com estes sintomas que eu disse, mas há situações em que não há qualquer tipo de sintomatologia, nomeadamente nos homens. Os homens deixam chegar as varizes a estados lastimosos, por variedíssimas razões, uma delas porque não têm sintomatologia. Não têm hormonas femininas que têm uma ação muito importante sobre a circulação venosa. No caso do calor, e agora uma vez estamos na primavera, já se sentem dias muito quentes, o calor também piora tudo isto, não é? Claro, o calor é um vasodilatador, portanto, qualquer fonte de calor, seja do sol, seja da sauna, seja, enfim, da lareira, como aquela senhora acabou de falar, que disse pôr à lareira, pronto, uma das causas do seu problema, o calor, obviamente, que agrava e desencadeia muito esta situação. É como na época de caça, não é? Estamos numa altura em que agora começam as pessoas a queixarem-se muito mais do que durante o inverno. E é nesta altura que recorrem ao médico quando já o deveriam ter feito no tempo frio. A proteção solar, então, é obrigatória? Não é a proteção solar. O solzinho faz muito bem, eu gosto muito de praia e cá vou andar. Não, sim, mas proteger a pele, não é? Sim, o calor, sobretudo. Sim. O calor do sol. Portanto, quando há um dia de praia muito quente, deve-se pôr as pernas à sombra. Nunca pôr toalhinhas, nem tendinhas, nem nada. É pôr as pernas à sombra. E, sobretudo, tomar muito banhos de mar. Porque a talassoterapia, portanto, a terapêutica com a água do mar, é das melhores coisas que há para a doença venosa. Portanto, ir passear ali à beira-mar, deixar a água chegar até à zona dos banhos. Exatamente, a praia é uma arma de dois gumes. Quem está na praia apanha sol e vai tomar banho e anda à beira-mar, é ótimo. Quem vai para a praia só para estar na esplanada ou para estar a tomar banhos de sol e a bronzear-se, é péssimo. É péssimo, é muito perigoso. Mais conselhos práticos, Dr. Serra Brandão? Bom, os conselhos práticos, como no caso desta senhora, que enfim, que tudo isto se passou há muitos anos atrás, em que a especialidade não tinha evoluído como evoluiu, esta e outras especialidades, os conselhos práticos é que quem tem sintomas ou quem suspeita de ter uma doença, de vir a ter ou ter o início de uma doença venosa, deve-se tratar desde os primeiros sintomas, desde o início, para evitar justamente todo este rosário de sofrimento que esta senhora teve. Qual é o tipo de mulheres mais afetado? Mais afetadas neste caso? Não há. Não há. É uma doença transversal. Qualquer mulher, qualquer homem pode ter uma doença venosa. Agora, temos que considerar a doença venosa primária, que é, enfim, é genética, e temos a doença venosa secundária. Secundária a gravidez, neste caso a senhora é gravidez e hereditariedade, porque a mãe tinha. Secundária a um traumatismo. Secundária à profissão, quem está há muito tempo de pé, e sobretudo em locais quentes. Portanto, ninguém está imune a esta doença. E a prova é que um terço da população sofre de doença venosa. Não é? Claro, tudo isso são então os fatores de risco. Todos esses fatores que acabou de mencionar são então os considerados fatores de risco, não é? Claro, não falando no sedentarismo, obesidade. Na obesidade, claro, e a própria idade. A própria idade também é um fator de risco, não é? Quem está lá em casa e quem está a ver, se estiver com algum princípio desses sintomas, se por acaso estiver a desconfiar, que consulta deve marcar? Onde é que deve ir? A que médico? Eu acho que, em primeiro lugar, se é só uma suspeita, se é só uma situação de sintomatologia, eu acho que, em primeiro lugar, deverá consultar o seu médico de família. Os médicos de família estão perfeitamente aptos a detectar e a diagnosticar se trata ou não de uma doença venosa ou só outro problema, como, por exemplo, um problema reumatismal, um problema muscular, enfim. Depois, o médico de família encaminhará para um especialista, para um cirurgião vascular. Se o paciente já nota, ele próprio faz o diagnóstico, já vê que tem varizes, como disse, que a mãe tinha estruturas na perna, ou já tem muitos derrames, ou tem um inchaço permanente. Aí eu penso que é não perder tempo e optar logo por uma consulta da especialidade de cirurgia vascular.
E o diagnóstico também passa por exames relativamente simples, não é? Não, o diagnóstico basicamente é clínico. Não é? Certo, mas depois... É o interrogatório, a observação do doente, e depois temos os chamados exames complementares que não substituem o médico. Estou-lhe a perguntar porque eu própria também já os fiz. Como sou tão branquinho e tão transparente, tenho as veias muito à superfície. Os exames servem para complementar a opinião, o diagnóstico do médico. Porque há muita doença venosa crónica que existe, mas que não é revelada nos exames. Certo. Os exames podem vir perfeitamente normais, mas isso não obsta que não haja. Só que, se daí a 5 ou 6 ou não sei quantos anos for repetir esses exames, então os exames já detectam a doença. Portanto, fundamental é a observação clínica. Os nossos olhos não substituem nenhum exame. Muito bem. Rosa, vai fazer uma operação. Conte-nos lá. O que é que lhe vai trazer essa operação? Alívio. Alívio. É não ter de, por exemplo, quando está às vezes frio, não poder aquecer a cama, porque se aquece a cama tem que pôr a perna cá fora, porque dói. E em que é que consiste por exemplo, caminhar na praia, gosto de ir a molhar os pés, mas chega a uma determinada altura que já não suporto as dores na barriga da perna e tenho de parar. Às vezes vou mesmo abaixo da perna, perco a força na perna, começa-me a ficar sem força, porque é o esforço de ir naquela areia movediça e o esforço já me provoca muita dor. Doutor Serra Brandão, os saltos altos são a evitar ou o meio salto funciona nestes casos? Como é que é? Bom, o salto alto fica bem a qualquer mulher. Basta olhar para os seus. Muito obrigada. Muito bem. São bem bonitos. Muito obrigada. Obviamente no dia-a-dia, no cotidiano, no andar ao trabalho, enfim, nas tarefas domésticas, deve-se evitar o salto alto, assim como o salto raso, porque a barriga da perna, os músculos da barriga da perna não contraem convenientemente e não fazem a drenagem do sangue para o coração. Portanto, há que evitar, sobretudo, os saltos com mais de 3, 4 centímetros. Mas aconselho saltos assim. Mas aconselho para uma convivência social e para sair, um salto alto bonito fica-lhe muito bem. Faz a perna mais terminadinha, mais bonita. Isto é o médico a dizer isto, é maravilhoso, não é? Doutor, só mesmo para terminar, que operação vai fazer a Rosa? Em que consiste esta operação? Bom, eu não conheço a Rosa, não observei a Rosa, só ouvi o que a Rosa disse. Claro. Eu presumo que ela vai fazer a chamada safenectomia, vai tirar a veia safena. Pronto, é o que eu presumo, mas isso só depois de observar e de fazer os tais exames para confirmar se existe ou não essa insuficiência. É caso para dizer que mais vale matar... Mais vale, não é mesmo? Preciso matar mal pela variz. Matar mal pela variz, está muito bem dito, sim, senhor. Doutor Serra Brandão, muito obrigada. Rosa, obrigado, uma mulher cheia de coragem, cheia de força, além disso é lindíssima. Muito obrigada por ter partilhado. Não há rosas feias. Não há, então, claro que não há. E tenho muitas no meu jardim. E tem? Tenho muitas no meu jardim. Olha, tenho aqui uma hoje. Cheira melhor do que as outras todas, de certeza. Rosa, tenho um jardim dentro de casa, já viu? Como? Tenho um jardim dentro de casa. Tem um jardim dentro de casa? Tenho. Como é que isso é possível? Com 12 metros quadrados. A sério? Tenho um jardim dentro de casa. Olha, então faz muito bem. Mantenha-o, trate dele e regue. Está muito bonita, Rosa. Atenção, muita atenção aí para casa. 760.